ETFs, onde é que podes investir os teus primeiros 100 euros? Queres começar a investir, mas não sabes por onde? Tens 100 euros, mas não sabes onde é que os deves investir e queres garantir de que os investes no sítio certo? Neste vídeo vamos falar numa das formas mais simples e eficazes de investir. ETFs. Vou explicar-te ao detalhe o que são, como é que funcionam, vantagens e desvantagens e dar-te alguns pontos que na minha opinião são muito importantes e que eu mesmo utilizo quando analiso ETFs para os meus portfólios. Antes de começarmos, devo referir que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Deves fazer sempre a tua própria análise e tomar as tuas próprias decisões. Bem, e começando então pela questão central, o que é que são efetivamente ETFs? E ETF significa Exchange Traded Fund, ou em português, um fundo negociado em bolsa. Esta é aquela definição chata, digamos assim. O que é que isso quer dizer efetivamente na prática? Imagina um cesto cheio de ações ou obrigações, ou o que quer que seja, ou seja, um cesto cheio de ativos lá dentro. Esse cesto é o ETF. Quando compras um ETF, estás a comprar todos esses ativos que estão dentro desse ETF ao mesmo tempo. Ou seja, compras um ETF e estás a investir em 100, 200, 300, 500, 1000 ativos todos ao mesmo tempo. Em termos técnicos, digamos assim, um ETF é um fundo que é composto por ativos que têm características semelhantes entre si. As características podem passar por serem ativos do mesmo setor, por exemplo, ou serem ativos do mesmo país, ou serem ativos que pagam um dividendo de 5% ao ano. Podem ser um ativo, por exemplo, de obrigações que sejam muito seguras, obrigações governamentais, por exemplo. Há várias características que podem servir como base para se criar um ETF. Por exemplo, um ETF pode ter ações de grandes empresas como a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Tesla, ou pode, por outro lado, incluir obrigações governamentais ou obrigações empresariais, obrigações de empresas. As possibilidades são quase infinitas. Por exemplo, um ETF do SP500, certo? O SP500 é um índice americano. Um ETF do SP500 o que faz é replicar esse índice. Ou seja, quando um ETF compra todas essas ações que compõem o índice, qual é a característica semelhante entre essas ações? É o facto de pertencerem a um índice, neste caso o SP500. Imagina que o índice é o Nasdaq 100. A característica semelhante entre essas empresas seria o facto de essas empresas comporem o Nasdaq 100, de fazerem parte do Nasdaq 100. E qual é logo de caras a grande vantagem dos ETFs? A diversificação. Em vez de investires tudo numa única ação, que pode subir ou descer o seu valor, o teu investimento está espalhado por vários ativos. E isso ajuda a reduzir bastante o risco, porque se uma determinada empresa cair, ok, se o preço da ação dessa empresa cair, vais ter outras no teu portfólio que vão estar a subir para compensar a perda da ação inicial. E para além disso, os ETFs são também, como disse, fundos que são negociados na bolsa de valores, ou seja, tu podes comprar e vendê-los tal como se fosse uma ação normal, com muita liquidez, com muita facilidade. Podes comprar um ETF no minuto e vendê-lo no minuto a seguir, ou seja, tens também a flexibilidade para ajustar os teus investimentos conforme queiras. Mas bem, agora que já sabemos o que é um ETF, vamos ver quais são efetivamente as vantagens e desvantagens de investir no ETF. E a primeira é, como eu disse, a diversificação que conseguimos obter ao investir neste tipo de ativos. Porque, como já mencionei, ao investires num ETF vais ter a exposição a dezenas ou centenas de empresas com uma compra apenas. Isso significa o quê? Que não estás a pôr os teus ovos todos no mesmo cesto. Por exemplo, e tal como eu referi, ao investires no ETF do SP500, estás a investir nas 500 maiores empresas americanas. Imagina que o cesto é o ETF e o cesto é composto por as 500 empresas do SP500. Ao investir neste ETF, não vais ter de te preocupar em diversificar o teu portfólio para baixares o teu risco, porque o ETF vai fazer esse trabalho por ti. A segunda vantagem, custos muito baixos. Os ETFs são conhecidos por terem taxas de gestão muito mais baixas do que outro tipo de fundos de investimento. Muitos têm taxas de 0,07%, ou seja, são taxas simbólicas apenas. E para além disso, fazer uma única transação para comprar um ETF sai muito mais barato em termos de comissões do que estar a comprar, imagina, 500 empresas. Estarmos a fazer 500 transações para comprar cada uma das empresas que compõem o SP500, se quisermos investir no SP500. A terceira vantagem é a facilidade de negociação. Porque tal como eu disse, como os ETFs são fundos negociados em bolsa, nós podemos comprar e vendê-los com imensa facilidade. Não precisamos, por exemplo, de esperar até ao final do dia, como é no caso de alguns fundos de investimento. Os ETFs são ativos com alta liquidez e que podemos transacionar com muita facilidade e muito rapidamente. A quarta vantagem é a flexibilidade. Porquê?
porque existem ETFs para quase tudo. Tens ETFs que replicam índices americanos, ETFs que replicam índices europeus, de mercados emergentes, do mundo inteiro, ETFs de obrigações, de ações que pagam dividendos altos, ETFs do setor da saúde, da tecnologia, dos automóveis, de tudo o que tu quiseres. Ou seja, temos muita flexibilidade para investirmos exatamente naquilo que queremos, tendo, como é natural, muita liquidez, tendo baixos custos e tendo também diversificação. Mas como nada é um mar de rosas e tal como noutros tipos de investimento, os ETFs têm também as suas desvantagens. E a primeira é exatamente a volatilidade, e passo a explicar. Porque apesar dos ETFs oferecerem bastante diversificação, o seu preço também flutua como é natural. Porque como qualquer outro ativo negociado em bolsa, o seu preço pode subir, pode descer, e especialmente em ETFs de mercados ou de ativos mais voláteis, o seu preço oscila muito mais. Por exemplo, é diferente nós investirmos num ETF do mercado americano ou investirmos num ETF do mercado emergente. O mercado emergente vai ter muito mais volatilidade. Ou seja, há ETFs que são mais suscetíveis à volatilidade do mercado, dependendo daquilo que procuram replicar e dependendo da sua composição. E a segunda desvantagem, um menor controle. Porque quando investimos num ETF, não temos controle sobre as empresas em que esse ETF específico investe. Imagina que nós queremos investir no setor tecnológico, mas não gostamos da Nvidia e não queremos investir na Nvidia. Quase de certeza, 99% de certeza, que um ETF do setor tecnológico vai ter ações da Nvidia. Ou seja, nós temos pouco controlo no tipo de ações e em que ações é que um determinado ETF investe. Mas bem, recapitulando, vantagens de investirmos num ETF. Diversificação, custos muito baixos, facilidade de negociação e flexibilidade. Em termos de desvantagens, a volatilidade e um controle menor sobre aquilo em que o fundo investe ou não. Bem, agora que já tens uma boa ideia daquilo que são ETFs, as suas vantagens, as suas desvantagens, vamos ver alguns pontos que, na minha opinião, são muito importantes e que eu próprio utilizo quando vou analisar um determinado ETF para comprar para um portfólio meu. E o primeiro ponto é exatamente a gestora do fundo. E a instituição que gere o ETF é muito importante. Porque temos sempre de ver se a instituição que gera este ETF tem uma boa reputação, se tem já experiência na gestão de fundos. E geralmente grandes gestoras, grandes empresas mães, como a Vanguard ou como a iShares, que pertence à BlackRock, passam muito mais confiança e muito mais estabilidade do que gestoras de fundos que sejam muito mais pequenas e que não tenham um track record, ou seja, não tenham um historial de uma boa gestão de ETFs. O segundo ponto, o tamanho do fundo. E o tamanho do fundo é também muito importante. Porquê? Porque fundos maiores, ETFs maiores, geralmente têm muito mais liquidez e muito mais estabilidade também. Ou seja, vai ser muito mais fácil nós comprarmos e vendermos unidades daquele ETF, sem, em primeiro lugar, afetarmos o preço, e em segundo lugar, sem termos de esperar para que alguém nos compre aquelas unidades. No fundo, quanto maior o ETF, melhor. O terceiro ponto, a TER, ou a Total Expense Ratio, que é basicamente a taxa de despesa do ETF, a taxa que nós temos de pagar por investirmos neste ETF. Quanto mais baixa for esta taxa, menos vamos pagar, como é natural, e geralmente fundos como o ETF do SP500, por exemplo, têm taxas muito baixas de, como eu disse, 0,07%, por exemplo, ou seja, são taxas mesmo residuais e preferencialmente eu tendo a optar por este tipo de ETFs porque a longo prazo me faz poupar muito dinheiro em taxas. O quarto ponto, o tipo de ETF. E existem essencialmente dois tipos de ETF, os de acumulação e os de distribuição. Os de acumulação reinvestem os dividendos que recebem, ou seja, recebem os dividendos e depois utilizam esses dividendos para comprar mais ações e assim aumentar o tamanho do fundo, o tamanho do ETF. Por outro lado, os de distribuição o que fazem é receber os dividendos das empresas e depois distribuir aos acionistas. Geralmente, se formos a um ETF de distribuição, temos lá sempre que paga um dividendo de X% ao ano. Eu geralmente opto sempre e prefiro ETFs de acumulação porque conseguimos beneficiar do efeito dos juros compostos e o tamanho do fundo vai aumentando e nós vamos vendo também essa acumulação e esse reinvestimento de dividendos como um aumento da nossa posição e no ganho de capital que conseguimos obter. Mas os de distribuição podem também ser interessantes se tu preferires receber os dividendos e depois reinvestir noutro ativo qualquer que tu queiras. Ou seja, temos os dois lados da moeda. E o quinto e último ponto, o retorno do ETF versus o retorno do índice. E aqui eu refiro-me a ETFs que procuram replicar um determinado índice e aqui é muito importante compararmos este retorno. Porquê? Porque nós queremos um ETF que tenha uma correlação perfeita com o índice, ou seja, quando o índice sobe,
o ETF sobe, quando o índice desce, o ETF desce. Porque se assim não for, se o ETF não seguir perfeitamente o índice, significa que há aqui algum grau de ineficiência, o que não é nada ideal. Por isso, verifica sempre se o retorno do ETF está alinhado com o retorno do índice. Como é natural, vai sempre haver um pequeno desvio, mas nunca deve ser muito significativo. Mas bem, já vimos o que são ETFs, vantagens e desvantagens e alguns pontos importantes. Agora, como é que podemos ver efetivamente esses pontos e também, quem sabe, comprar efetivamente ETFs? Eu vou aqui à XTB para te mostrar onde é que podes ver estas informações dentro da plataforma deles. Bem, estamos aqui então na X-Station da plataforma da XTB. Como é que nós vemos as informações sobre um ETF? Eu vou dar-vos aqui um exemplo do VUAA, certo? Isto é apenas um exemplo, atenção, isto não é aconselhamento financeiro, é de fazer sempre a tua própria análise. Portanto, vais pesquisar pelo ETF que queres, certo? Vais aqui ao I, que é de informação. E aqui vais ter tudo, certo? Em primeiro lugar, nós vimos um ponto importante que era a gestora do fundo. E a gestora do fundo, nós podemos ver que é aqui a Vanguard, certo? Está aqui, Vanguard. Em segundo lugar, o que nós vimos foi o tamanho do fundo, certo? E o tamanho do fundo deste ETF em específico, nós podemos ver aqui que é de cerca de 16 mil milhões de dólares. Ou seja, é um fundo consideravelmente grande. Eu a seguir já vos vou mostrar um fundo maior também. Pronto, tamanho do fundo está feito. Terceiro ponto, a taxa de despesa. Também podemos encontrar aqui rácio de despesas totais, 0,07%, ou seja, uma taxa de despesa razoavelmente baixa. O quarto ponto, o tipo de ETF, se é de acumulação, se é de distribuição, e sempre que diz ACC é de acumulação, quando diz DIST é de distribuição. Eu a seguir vou mostrar um exemplo de um ETF maior do que este e um exemplo de um ETF distributivo muito rapidamente. Pronto, e o quinto e último ponto, os retornos versus o índice. O índice neste caso é o SP500. Vamos aqui a risco e retorno. Temos aqui, por exemplo, o retorno a 1 ano, 3 anos, 5 anos, para comparar com o índice. Vamos simplesmente ao Google, colocamos retorno SP500 ou colocamos apenas SP500, vai aparecer um gráfico, certo? Eu até posso mostrar-vos aqui. Como podem ver, pesquisam por SP500, aparece este gráfico e vocês fazem então a comparação. Pronto, depois temos aqui outras informações, por exemplo, as participações do ETF, quais são as maiores, as mais pequenas em termos de setores, certo? Agora, mostrar-vos aqui um ETF que é muito maior do que o VUAA, que é exatamente o CSPX. Vamos aí, podem ver que tem aqui um valor de portfólio de 99 mil milhões de dólares, quase 100 mil milhões de dólares, certo? Também é um acumulativo. E agora o exemplo de um distributivo, o VUSA, que é um ETF igual ao VUAA, mas é distributivo. Como podem ver, diz aqui DIST, ou seja, é um ETF distributivo. Mais uma vez, estes ETFs que eu vos estou a mostrar aqui são apenas para fins ilustrativos, certo? Não estou a tentar fazer qualquer tipo de recomendação de investimento. Bem, chegamos então ao final do vídeo. Investir em ETFs é, na minha opinião, uma ótima forma de começarmos a investir na Bolsa de Valores de forma simples, diversificada e com um risco baixo comparativamente ao investimento em ações, por exemplo. Eu costumo dizer muitas vezes, na minha humilde opinião, é o melhor primeiro investimento que podemos fazer e foi aquele que eu fiz. Mas, mais uma vez, não é recomendação de investimento. Bem, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que coloco um vídeo novo. Partilhe também com os teus amigos e com os teus familiares que achas que podem beneficiar com este vídeo. Vai ser na descrição os links para as minhas redes sociais todas, no Instagram, TikTok, Threads, etc, etc. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.